Seu advogado, obviamente, não põe essa versão em xeque. Pelos detalhes que ele pretende contar, ficará evidente que o presidente sabia sim que, se não todos, ao menos alguns dos procedimentos adotados eram totalmente irregulares e outros criminosos mesmos. Ou seja, mesmo que ele soubesse, por exemplo, que ele não soubesse que ele não poderia ficar com aquelas joias, que é a alegação que a defesa está trazendo, ele sabia que alguns procedimentos adotados foram irregulares e outros criminosos mesmo. Ele tinha noção do que ele estava fazendo, o que a gente chama, ele tinha intenção, ele tinha dolo. E isso é algo que agrava a situação dele no âmbito criminal, certo? E aí vamos seguir. A questão do dinheiro, por exemplo, a venda dos 2 relógios de luxo, o Rolex e o Patek Philippe, rendeu 68 mil dólares à organização criminosa, que eu já disse pra vocês, é outro crime que pode ser imputado a ele, que, segundo a Polícia Federal, usou a estrutura do Estado para o enriquecimento ilícito. E Cid dirá à justiça que negociou as mercadorias por ordem do chefe, que falou para ele, resolve lá, teria dito Bolsonaro ao Mauro Cid. Numa determinação que incluía ainda trazer para o Brasil dinheiro amealhado. A relação de subordinação da iniciativa privada é uma coisa. O funcionário pode cumprir ou não. No funcionalismo público é diferente. Também pode cumprir ou não, tá? Pra gente deixar claro. Em tratamento de um militar, essa subordinação é muito maior. Aí é um pouco diferente, realmente, porque o militar enxerga o seu superior, às vezes, como quase que uma figura divina, dependendo de onde vem a inspiração para apoiar aquele indivíduo que está no poder. Partiu do próprio Cid, porém, a solução de usar a conta bancária nos Estados Unidos em nome do pai dele, o general Lourena Cid, para receber os pagamentos pelas joias negociadas lá nos Estados Unidos. Os valores posteriormente eram enviados ao Brasil. No primeiro momento o pai teria refutado a ideia, mas acabou cedendo aos apelos do filho, após ouvir dele que seria arriscado sacar o dinheiro e viajar com ele na mala. E aí a gente consegue entender por que o pai ficou desesperado, porque o pai entrou na jogada para tentar ajudar o filho, mesmo sabendo que a conduta era criminosa, e se viu ali abandonado, viu o filho abandonado por Bolsonaro, agora se viu envolvido, e o Mauro César Cid, percebendo que o Bolsonaro tinha abandonado ele, tinha abandonado o pai, falou, ó, não dá. Chegou a hora, como inclusive o próprio advogado chegou a dizer, né? Ele teria dito que chegou a hora de proteger a família dele, que o Bolsonaro tá pouco se lixando para a família do Mauro Cid. A PF obteve mensagens trocadas entre a família Cid que indicam a concepção do plano. No diálogo travado em fevereiro, eu citei isso na sexta-feira inclusive deste ano, o tenente-coronel avisa que Bolsonaro está indo para Miami e pergunta se o ex-mandatário poderia dormir na casa do pai. Na sequência, Mauro Cid menciona que a hospedagem daria espaço à entrega a Bolsonaro do que está faltando aí, que seria o resto do dinheiro, que eu acredito que era os 8 mil dólares que quase ninguém tá falando, tá? Por quê? Porque Mauro Cid disse que teria entregue a Bolsonaro 25 mil dólares e o pai dele teria sacado ali supostamente mais 6 e tirado do cofre da família mais 2, dá 8. 25 com 8 dá 33. Provavelmente o restante foram os custos. Os 2 mil dólares que estavam faltando seria custos ou ali algum tipo de comissionamento, digamos assim, pro Mauro Cid e pro pai dele, tá? E aí segue aqui, né, que está faltando aí. Noutra mensagem, Cid conta que o pai pretende entregar 25 mil dólares a Bolsonaro, de preferência pessoalmente em espécie, para não deixar registro no sistema bancário, abre aspas, conforme o quadro fático exposto no transcorrer da presente representação, há fortes indícios para desviar, há fortes indícios de que os investigados utilizaram a estrutura do Estado brasileiro para desviar de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao presidente da República ou a agentes públicos a seu serviço e posterior ocultação da origem, localização e propriedade dos valores, provenientes com o intuito de gerar enriquecimento ilícito do ex-presidente da República, diz o relatório. O caso das joias que eles tentaram recuperar no dia 29 de dezembro do ano passado e no mês de dezembro praticamente inteiro, é outro indício de que a organização criminosa agia assim, entendendo que aquilo era ilegal e o Bolsonaro queria lucrar com aquilo tudo. Recheado de atrapalhados, a operação de recuperação de joias foi um desastre, do ponto de vista de reputação e também jurídico. A questão é que isso pode ser caracterizado também como contrabando, olha o que eu falei. Tem a internalização do dinheiro e o crime contra o sistema financeiro, diz Bittencourt. Eu citei isso no meu vídeo de ontem também. Mas o dinheiro era do Bolsonaro, ressalta ali o advogado do Cid. O novo defensor do ajudante de ordens conta que pretende se reunir com o ministro Alexandre de Moraes para tratar da confissão, que segundo ele servirá de atenuante na hora da definição da pena de seu cliente lá no futuro. O Código Penal estabelece que a confissão espontânea, como a gente já leu aqui inclusive, sempre deve mitigar a sanção imposta ao investigado. Porém, se tiver um agravante, elas normalmente se anulam.
Ao contrário da delação premiada, em que o tamanho da penalidade do colaborador integra as cláusulas de colaboração na confissão, cabe ao juiz decidir quanto será o abatimento. Também é considerado uma circunstância atenuante quando o investigado comete o crime em cumprimento de ordem de autoridade superior, no caso de Mauro Cid, por ordem de Jair Bolsonaro.